Então, vou começar, vou colocar para gravar. Isso. Boa noite a todos. Estamos novamente aqui para continuar nossos estudos. Eu vou passar agora a palavra para o Renato, que nos vai conduzir nessa leitura. Renato, pode iniciar os trabalhos. Boa noite, Hamilton. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje vamos dar continuidade à leitura do livro sobre adoção, né, da minha autoria. E quem vai fazer a leitura para a gente hoje é a Tatiane. Nós paramos na página 31, o segundo foco, os pais adotivos. Então, Tatiane, pode começar a leitura. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Quando olhamos... Tatiana, só um minuto. Tá. Você pode falar mais alto, que agora está baixo. Posso. Peraí. Obrigado. Segundo foco, os pais adotivos. Quando olhamos para os pais adotivos, de uma forma geral, olhamos para os pais que sentem uma necessidade de compartilhar algo que receberam. São pessoas que, tendo recebido muito dos seus pais, sentem a necessidade de compartilhar isso com outras pessoas. Elas adotam crianças para poderem compartilhar isso, seja porque não podem ter filhos, ou porque, já tendo 1, 2 ou 3 filhos, sentem que receberam tanto e ainda têm mais para dar e doar. Nesses casos, ter filhos biológicos não é o suficiente. Elas sentem que ainda têm mais para dar e doar. Essas são pessoas que, na verdade, querem retribuir para a vida tudo aquilo que receberam dos seus pais, da sua família de origem. São pessoas que se sentem muito ricas, que receberam muito e querem dar. São pessoas que têm uma necessidade de dar, de fazer e de compartilhar, independentemente de ter filhos. Na maioria das vezes, os pais adotivos são pessoas que têm esse grande desejo de compartilhar este amor. Mas nem sempre é isso que movimenta as pessoas que querem adotar uma criança. E quando não é isso, o que acontece quando existem outros motivos por trás disso, às vezes subtraem um pouco da força ou da possibilidade de sucesso dessa relação. Aí podemos nos perguntar que outros motivos podem existir para as pessoas adotarem uma criança que não seja a necessidade de doar amor e fazer algo? Existem outros motivos. Um deles, por exemplo, é substituir uma criança morta. O casal perde um filho ou tem um aborto, e o desejo de adotar vem para substituir uma criança legítima que eles perderam. Quando a adoção é feita baseada nisso, a criança que chega está a serviço de algo para essas pessoas, e não essas pessoas estão a serviço da criança. Essa não é a ordem natural, a forma saudável. Nesse caso, a ordem se inverteu, porque quem deveria ser necessitado nessa relação de pais e filhos são as crianças, e neste caso, a criança está sendo usada para suprir uma necessidade dos pais. Os adultos doam e as crianças recebem. Aqui fica invertido. As crianças doam e os adultos recebem. Esses pais fazem isso pensando na sua dor e não na criança que vai chegar. É uma tentativa de esquecer, de substituir a criança que eles perderam. Observe que o amor não está ligando, de forma direta, esses pais e essa criança adotiva. Cria-se uma confusão. Essa criança adotiva vai ocupar o lugar de uma outra criança que vai ser excluída daquele sistema. Muitas vezes, essa criança que chega para ocupar esse lugar vai viver os
sentimentos da criança excluída. E por mais que os pais se dediquem, ela não se sente fazendo parte. Esse é um dos motivos que pode levar os pais a adotarem uma criança, mas existem outros também. Uma das partes quer ter um filho e a outra não pode ter. Então, para salvar um casamento ou relacionamento, muitas vezes se busca uma adoção. Novamente, a criança não está sendo vista. Os pais estão olhando para o relacionamento. Nessa situação, também ocorre uma inversão. Não são os pais que são os doadores, mas a criança se torna doadora e tenta salvar esses pais, tenta salvar esse casamento. Outra situação que pode ocorrer é que, às vezes, o casal tem 2 ou 3 meninos, mas quer muito ter uma menina ou vice-versa. Então, eles adotam por um capricho. Seria uma adoção leviana, por assim dizer, pela questão do gênero simplesmente. De novo, quando isso é feito dessa forma, o olhar desses pais adotivos não está direcionado à criança, mas sim para uma necessidade pessoal. Novamente, essa criança está a serviço do casal que adota, e não o casal a serviço da criança. Dessa forma, o que a gente entende é que nem sempre os motivos que fazem uma pessoa adotar são motivos saudáveis para o sucesso da relação. Às vezes, esses motivos não são motivos que acrescentam a essa relação, e sim subtraem. Com muita frequência, quando acontece isso, essa relação entre a criança adotada e esses pais tende a ficar comprometida. Muitas vezes, essas crianças se revoltam e combatem esses pais. Muitas vezes, essa adoção fica muito tumultuada, conflituosa. Mais que isso, quando o casal já tem filhos e o motivo que os leva a adotar não é para serem doadores, muitas vezes algo pode acontecer com os filhos legítimos. Então, quando olhamos para os pais adotivos, olhamos para eles, reconhecendo neles pessoas que têm uma necessidade de dar e compartilhar, como pessoas que com certeza amam e que por trás de tudo isso existe amor. Mas precisamos olhar com uma distância que nos permita entender onde está o amor dessas pessoas que adotam essas crianças. Isso porque pode ser que, além do amor, existam esses outros motivos que subtraem força. Não se trata de maldade. Isso não é feito por pessoas ruins. Pelo contrário, são pessoas que vivem o amor de uma forma dolorida. Seja porque o amor dessas pessoas está na criança que morreu e, para sobreviver, elas querem tentar esquecer. Ou seja, porque o marido vai embora se essa mulher não tiver um filho. Ou seja, o amor está no marido. Onde está o amor? De que forma o amor se manifesta nessas relações? Quando o terapeuta não julga, quando o terapeuta se expõe àquilo que acontece, muitas vezes o sistema nos mostra de que forma nós podemos ajudar. Mais do que isso, o sistema nos ajuda a trazer respostas para essas situações que estão em conflito, porque nessas situações o amor não flui livremente. Só podemos ajudar quando buscamos onde está o amor. O amor está sendo direcionado para onde e para quem? Por que esse amor não chega à criança? Por que essa criança está revoltada? Por que os pais não têm força para assumir a criança? Por que os pais não conseguem comunicar este amor a essa criança? A ajuda só é possível quando o terapeuta pode olhar para tudo isso em busca do amor. Às vezes, o amor está aprisionado na criança. Às vezes, está aprisionado no medo da perda da relação. Às vezes, está excluído da relação. Outras vezes, o amor está vinculado a histórias de antepassados da família, o que também reproduz essas histórias de adoção.
Então, quando eu confio plenamente que o amor existe, mesmo que eu não consiga vê-lo em um primeiro momento, na maioria das vezes, o sistema me presenteia com caminhos, soluções ou passos para ajudar nessa relação conflituosa difícil. Mas eu tenho que confiar no amor. Eu tenho que confiar plenamente que o amor está lá. Se eu duvidar disso, o sistema muitas vezes fecha-se para mim e eu não posso ajudar. Às vezes, é como se o sistema exigisse de mim, como cuidador, uma entrega maior do que a entrega que eu venho tendo, ou uma confiança maior ainda no amor do que a confiança que eu venho tendo. Ajudar as pessoas, neste caso, significa abrir mão dos meus julgamentos e da intenção de ajudar e me expor ao que o sistema revela. Ou seja, a ajuda vem do sistema e não do terapeuta. A solução emerge do sistema e não é o terapeuta que a cria. A solução se revela quando nos expomos para ver, seja o que for que o sistema tem para nos revelar, sem preconceito, sem moral, sem certo ou errado, sem medo, o que se revela e com humildade, para não tentar intervir, não tentar diminuir ou aumentar o que se revela. Ok, Tatiana, vamos dar uma paradinha. Vamos ver se alguém tem alguma observação ou pergunta. Laírton. Tem que habilitá-lo aqui. Pronto, acho que está habilitando. Laírton. Cadê o Laírton? Agora é só abrir o microfone dele. Ah, não, ele está pronto. Está com o microfone aberto. Boa noite. Agora. Boa noite, Laírton. Boa noite, tudo bom, pessoal? Eu achei bem interessante, principalmente essa parte do terapeuta, de não julgar, de deixar o campo mostrar a solução, né? Porque é muito fácil ali quando tu está numa consulta, numa constelação, tentar querer achar um final feliz, né? E isso diminui a força, seria isso, né, Renato? É isso mesmo, Laírton. Quando o terapeuta ele tem a intenção de ajudar num processo como esse, ele entra com a sua mente, né? E aí ele se sobrepõe àquilo que o campo quer se mostrar. Então é muito importante que nessas situações ele tenha a coragem de se expor àquilo que se revela e confiar que o campo, por si só, mostre os movimentos. Mesmo que ele precise aguardar com calma, tranquilo, e esperar que o campo mostre quais são os movimentos ou o que o campo quer revelar acerca daquela situação. Então, sim, é muito importante ter essa calma e, para isso, você precisa deixar a intenção de ajudar ou o medo daquilo que se revela de lado. Caso contrário, você está buscando um final feliz. E aquilo que nós buscamos como final feliz não é necessariamente a solução que o sistema revela naquela situação. Perfeito, obrigado. Imagina. Obrigado você da pergunta. Mais alguma pergunta ou observação? Hamilton? Eu não vejo aqui, Renato. Ok, então... Se não... Eu posso fazer mais, já que não tem ninguém. Eu achei também interessante a parte que tu elencou no livro muito bem, os motivos que as pessoas adotam. Vários motivos que as pessoas adotam. Isso eu achei muito interessante, muito legal. Né? E tem vários motivos, tem desde o motivo que é o mais nobre, que a pessoa quer doar, o amor,
né, que é o motivo certo, até os outros que é para substituir uma criança morta, um aborto, salvar um casamento, ou ter uma criança do sexo que ele não conseguiu ter. Eu achei muito legal isso aí, Renato, muito bacana. É uma observação, no caso. Sim, é muito boa essa observação, Ayrton, porque assim, esse muitas vezes é o motivo que está por trás dessas relações conflituosas de adoção, porque o motivo que leva os pais a adotarem determina para onde que eles olham. Então, o motivo mais legítimo é quando a pessoa ela sente uma necessidade de dar, de passar adiante tudo aquilo que ela recebeu. A pessoa ela se sente tendo uma necessidade de dar, de compartilhar tudo aquilo que ela tem, porque ela se sente muito rica de ter recebido tanto dos pais da vida. Agora, com isso, a pessoa que adota por esse motivo, ela olha para a criança, o foco dela é totalmente na criança, que é o foco correto para a adoção ser um sucesso. Agora, se o foco dela ela não pode ter um filho e o marido quer ir embora porque quer ter filho, então se ela adota porque o marido quer o filho, então o foco dela não é a criança, e sim o marido. O olhar dela não é que ela não vai cuidar da criança, ela vai cuidar da criança. Mas no campo, o campo é sensível a isso. E a criança também é sensível a isso. Então, por mais que ela faça, por mais que ela cumpra seu papel, o que essa criança deveria estar grata, mas isso determina situações de conflito quando essa criança cresce. Porque no fundo, ela sente que ela está ali para cumprir algo e não porque ela está ali porque ela precisa de algo. Então, muitas vezes essa criança, quando ela cresce, ela inverte essa relação e ela sente como se esses pais não tivessem feito aquilo que eles deveriam ter feito. Ou seja, ao invés dela ter muitas vezes gratidão a esses pais, que é o claro que é o que abriria ela para algo maior, ela cobra esses pais. É como se eles nunca de fato tivessem olhado para ela. Então, isso pode levar a uma situação de dificuldade no processo de adoção mais tarde, quando esses filhos crescem. E muitas vezes, esses filhos, depois que eles crescem, eles, ao invés de ter gratidão ou de ter esse reconhecimento, que é o que os fortaleceria, por eles carregarem esse sentimento, que na verdade não é claro, muitas vezes eles vão embora, se distanciam e não querem saber dos pais adotivos. Perfeito, muito bom, obrigado. Então, qualquer outro motivo que não seja um motivo legítimo, isso coloca em risco o sucesso da adoção, subtrai força de todo o processo de adoção. Isso já responde a pergunta do outro encontro, que eu falei que tinha uma cliente que a menina cresceu e foi para a Irlanda. Lembra que eu falei? Sim. No outro encontro? Então, perfeito, obrigado. Então, provavelmente, atrás dessa adoção, deve ter algum motivo que essa pessoa sente e que os pais não têm consciência e gera esse conflito. Então, você vê que essa mãe ou esse pai, eles não sentem que a pessoa que eles cuidaram, que eles adotaram, reconhece isso ou tem gratidão por isso. Então, pode ter algum problema aí no processo de adoção. Obrigado. Imagina. Bom, se não tem mais perguntas, vamos continuar, Tatiane, por favor. Terceiro foco, a criança. A criança, de uma forma geral, quer permanecer no seu sistema, na sua família de origem. Por via de regra, para a criança, o lugar mais seguro é o seu sistema, ou seja, os seus pais. Se os pais não podem ficar com ela por algum motivo, o bom seria que ela ficasse na família, com os avós ou com os tios, permanecendo no seu próprio sistema.
Geralmente, esse é o lugar mais seguro para a criança e menos traumático. É um fato que nem sempre é possível porque os pais não podem ou não querem. Os avós não podem, não querem ou não estão mais presentes. E os tios não podem ou não querem. De uma forma geral, temos que saber que o lugar mais seguro para as crianças é com os pais. Esta é a necessidade mais básica de todos nós, permanecermos no sistema ao qual nós pertencemos. Quando isso não é possível, começa todo o processo de adoção. A criança adotada tem o direito de saber quem são seus pais. Quando olhamos para uma pessoa adotada, devemos levar em consideração que essa pessoa tem um destino difícil. Falo sobre destino no sentido de que não podemos mudar o fato de que ela foi precocemente entregue a outra família e que passou por um trauma de separação dos pais biológicos. Isso influenciará a criança para sempre. Isso trará um sentimento de dor, rejeição e insegurança para essa criança. Dependendo de como essa pessoa lidar com esses sentimentos, ela poderá ter bons frutos a partir dessa experiência difícil ou viver aprisionada a esse fato, vitimizando-se e vivendo enfraquecida. Muitos olham para a criança ou adulto adotado com pena. Esse é o olhar que mais enfraquece ou subtrai algo dessas pessoas. Devemos olhar para essas pessoas com respeito, sem julgamentos. São geralmente pessoas que têm uma força extra e conseguem carregar um destino difícil e pesado, que muitos de nós não conseguiríamos. Dessa forma, olhar com respeito e amor essas pessoas permite que nós, ajudadores, ganhemos o respeito delas. Quando reconhecemos a força que essas pessoas têm, estamos ajudando-as a se conectar mais e mais profundamente com essa força, e isso faz muita diferença. Entender qual é o lugar mais seguro para essa criança vem sendo um dos maiores desafios das pessoas responsáveis pelo processo de adoção, sejam os juízes ou mesmo os assistentes sociais. A constelação tem se mostrado um eficiente instrumento para olharmos para esse impasse e encontrarmos este lugar mais seguro. Por incrível que pareça, já vivenciei situações em que o melhor lugar para uma criança era permanecer no abrigo ou orfanato, especialmente quando essa criança foi bem recebida e criou um bom vínculo nesse local. Ao contrário do pensamento de que toda criança tem que ter um lar e uma família, em algumas exceções isso não procede. Para essas exceções, o abrigo é a boa solução. Gostaria de esclarecer melhor. Quando colocamos uma constelação para entender qual o melhor lugar para a pessoa ser adotada, na maioria das vezes, estar com os pais adotivos ou mesmo com a família dos pais biológicos se mostra como solução. Mas não devemos acreditar que essa será sempre a melhor solução. Algumas vezes, especialmente se a criança já está há bastante tempo nesses abrigos e já assumiu esse lugar como sua nova família, retirar a criança deste lugar mais subtrairia a força dessa pessoa do que acrescentaria. Isso já se revelou claramente em alguns trabalhos que realizei. Nesses casos, a criança se sente bem e segura onde está. Chamo atenção para esta situação para que os responsáveis por estes processos se abram também para esta possibilidade, mesmo ela sendo uma exceção. Se excluirmos essa possibilidade com o pensamento de que o melhor para todas as crianças é ter um lar e uma família, esse pensamento e essa crença irão me impedir de perceber essas exceções. A pessoa adotada tem o direito de decidir se quer conhecer os seus pais biológicos ou não.
especialmente no caso de crianças que foram adotadas por pais que fizeram a adoção por outros motivos que não a necessidade de cuidar e dar amor. Como foi dito anteriormente, esses pais adotivos nutrem uma insegurança de perder a criança e, desta forma, eles têm medo de contar para ela que é adotada. Claro que esse medo também vem do amor e do apego que desenvolveram pela criança, mas esse medo vem especialmente porque não estão olhando para a criança, e sim para o risco que corre o seu casamento, no caso dos que adotam para salvar o casamento ou estão com medo de reviver uma perda, como no caso daqueles pais que usam a adoção para substituir um filho que perderam. A criança adotada que não sabe que tem outros pais biológicos tende a sentir uma confusão. Isso acontece porque os pais adotivos se dizem ser seus pais biológicos, mas a criança sabe na sua alma que ela vem de outra família, como também, muitas vezes, ela percebe que suas características físicas são totalmente diferentes dos seus pais adotivos ou mesmo de seus irmãos, no caso dos pais adotivos terem outros filhos biológicos. Geralmente, é um grande alívio para a criança quando tudo fica esclarecido. A confusão tende a desaparecer e essa pessoa agora passa a confiar mais em si mesma. Cada caso de adoção deve ser visto como único. Não devemos ter conclusões prévias sobre o que é melhor neste ou naquele caso. Minha experiência mostra que, muitas vezes, nos surpreendemos quando tentamos definir algo baseado em casos anteriores, especialmente porque cada caso é único e, na maioria das vezes, não sabemos os reais motivos dos pais biológicos para entregar a criança para adoção. E também não sabemos quais os reais motivos que levaram os pais adotivos ao processo de adoção. Ajudar uma criança ou adulto que tem este destino de ser adotado exige de nós, ajudadores, um olhar especial. Exige a inclusão da criança no centro do olhar e a ampliação do nosso olhar com amor para os pais biológicos e os pais adotivos. Muitas vezes é necessário incluir neste olhar os intermediários. Quando fazemos isso, muitas vezes se revela qual a melhor forma de ajudar essas pessoas. Quando os pais biológicos entregam uma criança para adoção, muitas vezes perdem o direito do amor desse filho. O que significa isso? Significa que a criança não deve mais amor a esses pais biológicos. A criança deve apenas gratidão pela vida que recebeu desses pais, mas não deve se sentir culpada se não tiver mais vínculo amoroso com eles. É um grande alívio para esta criança ou adulto adotado vivenciar que não precisa se sentir culpado por não sentir amor em relação aos pais biológicos. Muitas vezes é libertador para a pessoa saber que ela não é uma pessoa ruim por não conseguir amar os pais biológicos. Por outro lado, existem casos em que a pessoa adotada sente um grande alívio quando ela poder transitar livremente entre a família biológica e a família adotiva. Porém, em outros casos, a boa solução seria ela se despedir definitivamente dos pais biológicos, possibilitar uma vivência em que a pessoa adotada se sinta forte e em paz. É o que torna um sucesso o trabalho do ajudador. Mas, para isso, o ajudador deve incluir todos os envolvidos no processo e dar um lugar sem julgamento a todos: criança, família dos pais biológicos e família dos pais adotivos. Devemos olhar e incluir todos. Quando fazemos isso sem preconceito, com frequência o sistema nos revela passos para a solução. Mas temos de fazer isso sem medo, com humildade e coragem.
Ok, vamos dar mais uma pausa, Tatiana. Vamos ver se tem algum comentário ou alguma pergunta. Eliane. Sim. Tem Eliane Barbosa. Boa noite, Renato. Boa noite, Eliane. Renato, com a sua vasta experiência, eu ouvi uma parte do teu livro que fala da inclusão dos intermediários. Eu conheço uma senhora que intermediou muitas adoções. Acho que deixavam que nem gato na casa dela as crianças e ela procurava paz. E, inclusive, ela também chegou a adotar 2 crianças e ela tinha biológico. E eu gostaria que você falasse um pouco dessas consequências, porque eu vejo assim, ela perdeu o filho com câncer, o filho biológico, o marido ficou muito revoltado com Deus, porque eles entendiam que tinham feito muitas ações sociais, né, com essas questões e aí perderam o próprio filho. E ela está no asilo, as filhas adotivas colocaram ela no asilo e ela está abandonada e pobre, né? Eu gostaria que você comentasse, porque eu só tenho esse fato que eu observo, né? Muita verdade na filosofia de Hellinger, mas ela como intermediadora e também como adotiva, né? Porque naquela época dela, que ela já está com mais de 80, na época dela não existia muita legalidade, né? Se fazia muita adoção por debaixo do pano, dentro de hospital. Você pode falar um pouquinho sobre essas situações assim? Esse é o próximo capítulo do livro que nós vamos ler. Então, porque entrou na parte do incluir intermediário, eu falei, nossa, eu acho que ela talvez... Sim, se não ficar claro ou não for o suficiente depois que a gente ler esse próximo capítulo, por favor, volte a me perguntar que a gente pode explorar um pouco mais. Mas como é o próximo capítulo, vamos ler primeiro. Ok, gratidão. Tá bom? Gratidão. Mais uma pessoa tinha levantado a mão, Scarlett. Sim. Oi, Scarlett, o seu microfone. Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Boa noite. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Não, eu queria só dizer assim, de uma sensação quando você introduziu o abrigo como se fosse uma tríade, pais biológicos, pais adotivos e abrigo, me deu um alívio ouvir a existência do abrigo, né? Só que o abrigo dá assim, a impressão de um ambiente frio. Então, você podia falar um pouco disso, porque eu me senti uma força nesse elemento, porque às vezes é a alternativa melhor mesmo, fez sentido para mim, mas tem esse outro lado da frieza, né? Pelo menos é o que se retrata aí fora, né? O que é retratado e o que a gente alcança, né? Você pode falar um pouco disso, de experiências que você tenha tido com situações de abrigo? Sim, posso sim. Tá, obrigada. Normalmente, quando uma criança chega nos abrigos, elas são recebidas pelas pessoas que cuidam desse abrigo e, geralmente, quando elas passam um tempo maior nesse abrigo, elas vão desenvolvendo vínculos com essas pessoas que cuidam. E essas pessoas que cuidam, muitas vezes, por um motivo que a gente também não consegue entender, elas às vezes desenvolvem uma afeição especial por alguma dessas crianças.
O que significa isso? Significa que a pessoa que está lá, às vezes ela já recebe várias crianças, mas às vezes tem uma em especial que a gente não entende por quê, mas essa pessoa desenvolve uma afeição especial e olha para essa criança de uma forma especial. E essa criança também sente isso, que ela está sendo vista de uma forma especial. Então, se essa relação ela se prossegue, ou seja, ela permanece por um bom tempo dentro dessa dinâmica, o que acontece? Cria-se aí esse vínculo, que seria um vínculo que seria estabelecido com os pais adotivos. Então, esse vínculo ele já se cria aí dentro do abrigo, seja porque houve uma identificação dessa pessoa que cuida dessa criança especificamente, ou seja, uma identificação da criança com essa pessoa. Então, esse vínculo ele já se estabelece aí nessa relação. E quando ele já se estabelece nessa relação, buscar pais adotivos tirar ela novamente, quebrar novamente esse vínculo que já foi quebrado quando ela foi entregue para o processo de adoção. Então, o que a gente observa é que o abrigo, para essas crianças que conseguem criar um vínculo com esses ajudadores ou com esses intermediários, e isso é determinado por essa identidade, essa empatia, e também é determinado pelo tempo que essa criança permanece nesse abrigo. Uma vez que se cria esse vínculo, geralmente o que se mostra mais seguro para ela é que ela permaneça ali. Porque, caso contrário, ela vai ter que romper novamente esse vínculo para criar um outro vínculo novamente com os pais adotivos. Então, a minha experiência vem se mostrando nesse sentido. Aí não há alma que aguente, né? Verdade. Tá bom, obrigada, viu? Nada, que é isso, Scarlett. Obrigado a você da pergunta. Adriana está aqui perguntando, mas eu quero, enquanto eu promovo ela para o painel list, eu quero avisar que o Sami está entre nós e também Isabela. Oi, Sami, boa noite. Oi, Isabela, boa noite. Deixa eu pegar aqui. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Estamos aqui. Adriana já está habilitada. Pode falar, Adriana. Pode perguntar. Ela não... Adriana entrou. Pronto. Conseguimos colocá-la. Sim. Vai lá. Pode falar, Adriana. Você está aí? Bom, ela não está respondendo, Hamilton. Talvez a gente deva ir para outra pessoa, a Dulce Helena. Parece que agora habilitou o microfone dela. Não estava conseguindo. Não. Ele vai e volta o microfone dela. Vou novamente habilitou o microfone, mas ela vai e volta. Eu vou colocar, então, a Dulce. Enquanto isso, Adriana, já que o seu microfone não entra, você pode escrever no chat a sua pergunta e depois a gente lê pelo chat. Enquanto isso, podemos ouvir o que a Dulce tem para compartilhar. Oi, Dulce, boa noite. Oi, tudo bem, Renato? Tudo bem, Dulce. Tudo bem, pessoal aí? Oi para todo mundo. Então, eu queria compartilhar um caso de um adotado, um rapaz que procurou constelação porque ele não conseguia vencer na vida, ter sucesso, realização, e o que se apresentou foi que ele ficava, quando colocou a constelação, ele olhava para longe, a consteladora colocou os pais biológicos e ele entrou em pânico. Ele ficava olhando, vigiando, com medo dos pais biológicos
virem buscá-lo. Então, ele não conseguia entrar na vida, né, viver e fazer o que ele tinha de fazer, porque ele ficava vigiando os pais, com medo dos pais biológicos virem buscá-lo. Ele tinha um amor imenso por esse pai adotivo. Eu representei ele, esse rapaz, fui a representante dele, e era um amor assim imenso que eu gostaria de sentir por alguém um dia. Uhum. Sim, Adriana, isso pode acontecer. E nessas situações, na maioria das vezes, o que traria paz para essa pessoa seria ela se despedir definitivamente desses pais biológicos. Ou seja, ela teria a possibilidade de confrontá-los através da constelação, agradecê-los pela vida, né? Reconhecer, ter essa gratidão pela vida, mas, de alguma forma, se despedir, dizendo mesmo a eles: eu agora definitivamente vou para essas pessoas que cuidaram de mim. E agradeço pela vida. Então, esse confronto é importante para que ele possa sair, essa despedida definitiva, na maioria das vezes é importante para que ele possa sair desse medo, dessa a situação onde ele acha que os pais biológicos podem tentar vir buscá-lo novamente. Então, esse confronto através de uma constelação, onde ele pode se conectar com esses pais e ele enfrentar e se despedir e agradecer, isso pode libertar ele nessa situação. Uhum. Então, obrigada, era isso, eu só queria partilhar com, né, essa especificidade, né, desse caso. Obrigada. Obrigado a você da pergunta, Dulce. Vamos ver se a Adriana consegue. Se ela não conseguir, eu vou ler a pergunta dela aqui. Ok. Adriana? Não consegue, né? Então, eu vou ler a pergunta dela. Ela diz assim, Renato, ok, só gostaria de complementar a dúvida da colega quando disse que o abrigo transparece frieza. Por meio do projeto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Constelar e Conciliar, pude conhecer um abrigo. Lá percebi muito amor, um local de grande acolhimento e preocupação amorosa com os menores residentes. Ela só queria comentar e complementar isso. Obrigado, Adriana, de complementar isso. Eu realmente não me esqueci de falar sobre esse olhar, mas normalmente o que tem nesses lugares é exatamente isso que você falou mesmo, Adriana. Normalmente nos abrigos circula uma energia de muita amorosidade, ao contrário do que as pessoas imaginam, que é um lugar frio, inóspito, de um amontoado de crianças abandonadas. Pelo contrário, nesses lugares rola muito, muito amor e muito acolhimento. Obrigado de compartilhar. Agora, Renato, temos a pergunta da Clara. Pois não? Deixa eu vê-la aqui. Clara, cadê a Clara? A Clara. A Clara consegue falar? Deixa eu colocar. Ela parece que fala algo. A Clara está falando aqui. Não tenho perguntas. Ah, é? Ela tinha levantado a mão? Então, tá bom. Então, eu acredito que nós também não temos outra pessoa com mão levantada. A Evelyn Alcântara está perguntando se pode perguntar pelo chat. Pode, Evelyn, pode perguntar pelo chat. Às vezes a pessoa está sem microfone. Pode perguntar pelo chat. Tu lê a pergunta para mim.
Alcântara, sim. Pergunta: quanto mais velha a criança, maior de vínculo formado no abrigo? Entendeu, Renato? Quanto mais velha a criança, maior a possibilidade de vínculo formado no abrigo? Sim, sim. Quanto mais não tem a ver com quanto mais velha. Quanto mais tempo ela permanece no abrigo, e se no abrigo ela cria uma conexão especial com alguma das pessoas do abrigo, aí é que se cria esse vínculo. Então, esse vínculo é determinado pelo tempo que ela permanece no abrigo e, junto com o tempo, se ela criou uma empatia especial por alguém do abrigo e se alguém também alguém do abrigo desenvolveu uma empatia especial por ela. Então, as duas coisas são determinantes. O tempo e a empatia. Legal. Obrigado da pergunta, Evelyn. Mais alguma pergunta, Milton? Não, não temos mais perguntas, Renato. A nosso horário. Estamos com horário ainda, Renato. Tá bom. Podemos continuar a leitura, né? O Laírton levantou a mão. Tem uma pergunta do Laírton. Sim, está aqui. Vou passá-lo para lá. Pronto, ele pode perguntar. Renato, aproveitando a tua experiência, a gente está falando de crianças, né, que pais deram com boa vontade, assim, por algum motivo, lá e deram a criança para adoção. E aquelas crianças que são retiradas à força, tipo por perigo, que os pais estão com um problema, alguma coisa e vão para adoção. Como é que fica a adaptação dela para esses pais depois? Não sei se eu estou adiantando um assunto, mas é um questionamento que veio para mim agora. Muito importante essa sua pergunta, Laírton. Muitas vezes as crianças elas são tiradas dos pais biológicos quando esses pais biológicos não querem entregar essa criança, mas por algum motivo crianças são subtraídas desses pais. Então cria-se nessa entrega, além de uma dor profunda de ambos os lados dessa separação, cria-se nessa criança, nesses pais biológicos, uma profunda revolta. A criança vai viver essa revolta e a tendência é que essa revolta apareça e se manifeste contra os pais adotivos. Então, quando essa criança ela é tirada à força, os pais biológicos não estão de acordo com isso, e ela é entregue para outros casais, na maioria das vezes, quando essa criança cresce, ela tende a direcionar essa revolta que está no campo dela aos pais adotivos. Isso é uma das questões que pode gerar muitas dificuldades no processo de adoção. Ou seja, primeiro que os pais não estão de acordo, os pais biológicos não estão de acordo com isso. E isso também pode acontecer quando as crianças elas não foram entregues pelos pais biológicos à adoção, mas sim elas foram roubadas. Existem situações onde a gente sabe que algumas crianças elas são roubadas das maternidades. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil existe até tráfico de crianças. Então, essas situações elas ficam muito presentes dentro do campo. E esses pais que recebem essas crianças, a tendência é que eles vão ter muitos problemas nesse processo de adoção mais tarde. Obrigado, Renato. Perfeito. Obrigado. Imagina. Renato, nós temos duas pessoas com a mão levantada e também temos uma pergunta no chat. Eu vou ler a pergunta do chat, depois dou a palavra a Eliane e a Adriana Carneiro. Tá bom. Olá, quem está falando é a Lisandra. Olá, Renato. Muitas vezes colocamos uma constelação e as crianças ficam bem com a família substituta. Contudo, essa situação gera um grande desconforto em todo o sistema.
familiar. Como o juiz olha para isso? Desculpa, não entendi a pergunta. Você poderia ler novamente? Sim, claro. Muitas vezes colocamos uma constelação e as crianças ficam bem com a família substituta. Contudo, essa situação gera um grande desconforto em todo o sistema familiar. Como o juiz olha para isso? Que sistema familiar que gera o desconforto? Eu não estou entendendo. Se a criança fica bem dentro da família que está recebendo, que desconforto para quem? A Lisandra vai... As crianças ficam bem, mas o resto do sistema não fica. A Lisandra... Mas o resto do sistema não fica. De quem que ela está falando? Dos pais adotivos? Olha, eu acredito que é do sistema dela. Os pais biológicos, ela diz aqui. Os avós não ficam bem. Ah, tá. Bom, quando isso acontece, significa provavelmente que os pais biológicos ou os avós, no caso, não estão de acordo com a entrega dessa criança. E se elas não estão de acordo com a entrega dessa criança, a princípio, o melhor lugar para essa criança seria na família de origem. Ou seja, por isso que quando uma pessoa que olha de fato por uma criança, quando ela recebe essa possibilidade de ficar com essa criança, o Bert fala isso de uma forma muito linda. A primeira coisa que essa pessoa deveria fazer seria levar essa criança de volta aos pais biológicos e dizer a eles que eles estariam dispostos a ajudar ou financiar ou dar suporte caso esses pais biológicos tenham entregado essa criança apenas por uma questão financeira. Caso esses pais biológicos dizem, não, nós não queremos, de fato, não queremos a criança, essa pessoa deveria fazer o mesmo, levando as crianças aos avós. Levar as crianças aos avós e dizer, olha, nós temos muito a doar, temos muito a ajudar, mas como lugar melhor para a criança geralmente é na família, se vocês ficam com ela, nós vamos dar a vocês suportes necessários para que vocês cuidem da criança. Então, ou seja, cada vez que esses pais pegam uma criança, eles têm que pensar primeiro no melhor para a criança, não no melhor para eles. Se nenhum dos pais biológicos, nenhum dos pais, os avós, nenhum dos tios, mesmo eles ofertando esse cuidado e esse suporte, recebem a criança, então aí essa pessoa poderia ficar com essa criança. Mas olhar para a criança é, de alguma forma, tentar reconduzi-la de volta a outras pessoas dentro do sistema. Só ela ficaria com essa criança caso, de fato, ninguém dentro da família aceita cuidar da criança, nem mesmo com esse suporte que essas pessoas estariam disponíveis para dar e oferecer. Então, isso o Bert coloca como um mecanismo mais saudável. Isso é olhar de fato para a criança. Então, assim, se a criança fica bem com os pais biológicos, como ela faz adotivos, como ela faz a pergunta, mas deixa os pais biológicos incomodados, bom, primeiro a gente tem que olhar de fato para a criança, não para os pais biológicos. Porque se a criança fica bem, então ali está bem para ela. Então tem alguma coisa por trás disso que precisa se revelar ou que não está se revelando nessa situação, porque é estranho. Se os pais não concordam com a adoção, por que eles entregaram? Então, se os avós não querem, por que entregaram? E se a criança fica bem do outro lado, é estranho tudo isso. Tem alguma coisa nisso que não se encaixa. É isso que eu tenho para comentar sobre esse tema. Tá bom, agora nós temos a Eliane, que vai perguntar.
Boa noite a todos. Eu acho que talvez, de uma certa forma, o caso da Dulce já me trouxe uma certa luz, mas eu gostaria de ver se teria mais alguma coisa a acrescentar nessa situação. A situação é a seguinte: uma família teve um filho biológico e depois adotou 2 crianças em situação de abandono. O que ocorre é que essas pessoas, hoje adultos, né, tiveram todas as oportunidades, mas não têm êxito, né? A vida delas é sempre difícil, elas não conseguem ter êxito. E elas, embora tivessem oportunidade, nenhum dos dois quis se aproximar da família biológica. Mesmo tendo toda a facilidade de contato, eles rejeitam a família biológica. E qual que é a relação deles com os pais adotivos? É boa, eles têm essa como a família deles e não querem saber da família biológica. Uhum. Desculpa seu nome? Eliane. Eliane. Boa noite, Eliane. Então, assim, Eliane, isso é o tipo de situação que eu olharia a nível sistêmico, porque talvez existam dinâmicas por trás disso que não estão sendo reveladas. Ou seja, o que as pessoas falam sobre uma determinada situação, o que elas compartilham daquilo que elas têm consciência, nem sempre corresponde àquilo que está por trás, na alma, naquilo que está oculto dentro da situação. Então, esse é o tipo da situação que eu iria querer olhar a nível sistêmico, entender o que está acontecendo. Então, será que o que falta aí é só uma despedida? Será que o motivo que essas pessoas foram adotadas não foram os melhores motivos e elas estão aprisionadas a isso? É realmente o processo da adoção que interfere no processo de prosperidade ou de liberdade dessas pessoas? Então, eu acho difícil responder uma pergunta assim, sem olhar especificamente através de uma constelação. Essa é a típica situação onde eu ia querer ver o que o sistema revela sobre essa dinâmica. Toda essa dificuldade dessas pessoas é um problema de um processo de adoção, ou essa não prosperidade é uma forma de seguir outras pessoas do novo sistema que também não tiveram sucesso ou não têm sucesso profissional? Então, aonde que o amor dessas crianças está aprisionado? Para onde que esse amor dessas pessoas adotivas que se tornaram adultas e que têm dificuldades, para onde que elas olham? Em que direção que elas olham? Para quem? De que forma? Né? Então, daí que entra essa possibilidade da constelação, porque aí nós podemos olhar para um nível que, sem termos isso não se revela. A gente não sabe, não consegue entender o processo. Uhum. Tá? E haveria, assim, tu vê como possibilidade o caso, embora eles rejeitando as famílias, as respectivas famílias biológicas, mas eles tivessem alguma espécie de fidelidade a esse estado das famílias, que foram famílias bem pobres, com dificuldades, isso seria uma possibilidade? Sim, seria. Porque num caso como esse, onde ele não quer a conexão com os pais biológicos, é um direito e está tudo bem. Mas se ele não reconhece ou agradece a vida que ele teve por esses pais biológicos, a forma que ele pode retribuir esses pais biológicos é através de segui-los na miséria ou na dificuldade. Então, se essa despedida ela não acontece expressando gratidão aos pais biológicos, ele permanece preso. E esse aprisionamento pode acontecer exatamente por essa via, honrando esses pais biológicos que são paupérrimos ou que têm muita dificuldade. Então, sim. Então, quando eu olho a nível sistêmico,
aí isso se manifesta de uma forma geral, claramente. Então, eles estão aprisionados nessa relação. Por um lado, eles não querem ver e se relacionar, e por outros, estão presos porque não conseguem se conectar com a gratidão ou agradecer aos pais pela vida que eles lhe deram. Renato, nosso tempo esgotou. É verdade. Quer falar? Oi? É verdade, nosso tempo esgotou. E nós temos outro evento e eu estou coordenando lá. Não sei se o Sami quer falar algo. Quer falar algo, Sami? Deixa o microfone... Só um minutinho, Hamilton. Deixa eu me despedir, porque eu já vou me preparando para outra leitura. Bom, Sim. gente, eu agradeço a todos pelas perguntas, pelos comentários. Isso enriquece muito esse encontro. Muito obrigado a todos. A gente se vê na próxima terça-feira. Devolvo a palavra ao Hamilton. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Muito obrigado. Passo a palavra para o Sami. Boa noite, pessoal. Só quero agradecer o Renato pela aula e dar boa noite. Nos encontraremos em breve, né? Sexta, sábado, domingo. Sexta para quem estiver lá. E é isso. Obrigado, Sami. Valeu, Hamilton. Valeu. Isabela, dá a palavra para a Isabela também, nos cumprimentar. Só agradecendo, aqui no calor de Brasília, os acontecimentos de Brasília, e agradecendo pela oportunidade. A aula foi maravilhosa, anotei um montão aqui, hein, pessoal? Essa é a hora de anotar. Muito obrigado a todos. Tchau. A todos e a todas. Até a próxima. Até mais.